17, Rádio Nacional Brasília, 980 kHz, 50 mil watts. Boa noite. Boa noite. Você vai ler essas outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Acidente também em Ribeirão Preto. 2 carros e uma moto se envolveram numa batida. Hoje de manhã na rodovia Alexandre Balbo, anel viário norte. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista de um dos veículos perdeu o controle, rodou na pista e atravessou o canteiro central. Um segundo carro, que vinha no sentido oposto, freou para evitar uma colisão e a motocicleta, que seguia atrás, não conseguiu parar a tempo, atingindo a traseira do veículo. O motociclista foi socorrido e encaminhado à UPA Norte. O estado de saúde dele não foi informado. Ainda em Ribeirão, um motociclista de 25 anos ficou ferido ontem à noite após se envolver em uma batida com um carro no cruzamento da Avenida Fábio Barreto com a Rua Castro Alves, na Vila Tibério. A vítima foi socorrida com ferimentos nas pernas e nos braços. O local possui semáforo e as causas do acidente serão investigadas. Tem semáforos novos no bairro Valentina Figueiredo, na zona norte de Ribeirão Preto. Todo o conjunto de sinalização foi instalado no cruzamento das avenidas Eduardo André Matarazzo, Via Norte, e José de Laurantes. O objetivo é melhorar o fluxo de veículos no local e garantir maior segurança na travessia de pedestres. A Justiça mandou soltar Marcela Silva de Almeida, presa, suspeita de participação no sumiço de Nelson Carreira Filho em Cravinhos. Marcela é esposa de Marlon Couto, apontado pela Polícia Civil como o responsável por atirar no empresário e jogar o corpo no Rio Grande, em Miguelópolis. Até hoje, o corpo não foi encontrado. Marcela deixou a cadeia de Santa Rosa de Viterbo no domingo, onde cumpria prisão temporária. A defesa dela diz que entrou com pedido de habeas corpus após identificar a ausência de provas contra a cliente no inquérito. Agora o assunto é saúde. A USP de Ribeirão Preto montou uma cartilha sobre a higiene do sono para a população idosa. O material, produzido por alunos da Faculdade de Medicina, tem ajudado a resgatar a importância do descanso para a saúde física e emocional. A cartilha educativa já vem sendo utilizada nas unidades básicas, como instrumento de orientação contínua aos pacientes. Comunicado importante. A Unip de Batatais comunica que as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2011 estão abertas. Com mais de 35 cursos à distância em graduação e pós-graduação. O melhor custo-benefício com mensalidades a partir de R$ 183. Essa você não pode perder. Transforme seu potencial em sucesso profissional. Ensino à distância é com a Unip de Batatais. Ligue já e faça sua inscrição. 3761-8101, junto ao Colégio Objetivo. Unip, a maior universidade do Brasil. Esteja ao alcance dos melhores consumidores da cidade. Anuncie na Revista Atual Ribeirão. Com formato objetivo e moderno, seu negócio ganha um destaque especial. Excelente tiragem com distribuição em toda a cidade. Conheça e anuncie. Revista Atual Ribeirão. Curta nossa página nas redes sociais e acesse nosso site atualribeirão.com.br. Um homem de 42 anos foi encontrado morto no Rio Grande, em Miguelópolis, na manhã de hoje. A vítima caiu de carro no rio após uma batida que envolveu também uma carreta. O Igor Goulart está de volta com a gente ao vivo, traz os detalhes desse caso. Igor. Oi, André. Infelizmente, mais uma tragédia no trânsito. A vítima foi identificada como Valdomiro Oliveira Costa, de 42 anos. Ele era morador de Uberaba e foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, no Rio Grande. Ele e o tio seguiam em carros separados em uma viagem retornando para Minas Gerais na rodovia Norival Pereira, quando na ponte da Volta Grande, entre Miguelópolis e a cidade de Conceição das Alagoas, uma carreta à frente, no sentido contrário, teria tentado ultrapassar outro caminhão. No momento então que a pista ficou bloqueada, o tio
da vítima conseguiu desviar, mas ele não. Ele então bateu frontalmente com essa carreta, depois bateu na proteção lateral da ponte e o carro caiu no fundo do Rio Grande. Imediatamente o Corpo de Bombeiros de Uberaba foi acionado, realizou buscas no veículo, mas não conseguiu localizar o corpo de início dentro deste carro. Horas depois, o Corpo de Bombeiros retornou e após 3 horas de busca, por volta das 10 horas da manhã de hoje, o corpo de Valdomiro foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Uberaba já sem vida. Este trabalho do Corpo de Bombeiros, que contou com o apoio do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, gerou um congestionamento de mais de 600 metros no local e forçou um desvio pelas SP 330 e 326, até o corpo ser localizado. A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as causas deste acidente, o que teria acontecido de fato e escutar as testemunhas. A gente então segue acompanhando este caso e todos os detalhes, claro, a gente traz ao longo da programação. Infelizmente, André, uma vítima fatal em um acidente na manhã de hoje. Eu volto com você. Infelizmente, né? Obrigado, Igor, pelas suas informações, falando com a gente aí ao vivo de Franca com essas informações desse acidente em Miguelópolis. Um bebê nasceu dentro de uma ambulância numa rodovia após um parto de emergência. A mãe estava a caminho do hospital depois de sentir ali as primeiras dores do parto. Só que aí, diante das fortes contrações, ela foi obrigada a pedir ajuda nessa base aí, gente. É uma base operacional da concessionária que administra a rodovia. Os funcionários da equipe de resgate, claro, estavam preparados, prestaram os primeiros atendimentos à mãe e também ao bebezinho. Apesar do susto, gente, o Samuel veio ao mundo saudável, sem nenhuma intercorrência, nem para ele e nem para a mãe, que estava no 8º mês de gestação. Boa notícia, né? Mas vou trazer um dado curioso para vocês, porque essa não é a primeira vez que uma situação como essa acontece nessa rodovia, a BR-364. É o 22º parto realizado pela concessionária nessa via. Olha que curioso, isso aconteceu em Várzea Grande, no estado de Mato Grosso. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube. Dê um novo tempo para sua vida. Novo Tempo, 96.9 FM, a voz da esperança. Deixa eu te mostrar, começando aqui no telão, essas imagens impressionantes dessa praia. Olha só, o que está aparecendo para você essa imagem? Olhando assim, parece o quê? Tá na praia, tem todo esse volume sobre as águas. Parece água, parece o quê? Uma onda gigante, um tsunami se aproximando do continente. Pelo menos para mim pareceu, acho que para você também. Mas não se engane não, parece um tsunami, mas não é. Nada mais é do que uma nuvem. É uma nuvem que se formou no céu, uma formação meteorológica em formato de espiral que acontece durante uma onda de calor muito intensa e mistura massas de ar quente também com a brisa marítima. Esse fenômeno, gente, intrigante, foi observado em 3 cidades do litoral lá em Portugal. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube. Muito grave. 9 policiais militares foram presos no Rio de Janeiro, acusados de extorquir comerciantes na Baixada Fluminense. Dos 11 mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar, 6 foram cumpridos no batalhão de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Os alvos são PMs que, segundo o Ministério Público, cobravam dinheiro de estabelecimentos comerciais e até de um posto do Detran em troca de segurança. Os militares faziam as cobranças mesmo fardados e em horário de trabalho. São valores que variavam semanalmente de 50 a 300 reais, né, conforme o tamanho, a robustez dos estabelecimentos. São mencionados áudios, né, durante as conversas, onde é possível perceber a criação de uma dependência econômica dentre o exercício do comércio com a segurança que é pública e que é devida e o pagamento a esses policiais militares em desvio de conduta. Os crimes aconteceram entre 2021 e 2024, época em que todos os alvos da operação estavam no batalhão de Belfor Roxo.
Informalmente, eles chamavam os comerciantes de padrinhos e costumavam fazer ameaças. É até curioso, pitoresco, porque existe um dos áudios que constam na investigação, um dos denunciados se vangloriando, dizendo que nós somos piores do que a milícia. Durante a ação, os agentes apreenderam armas, munições e carregadores. Os policiais envolvidos vão responder por organização criminosa. A pena pode chegar a 8 anos de prisão, com acréscimo pelo uso de... O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Até. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul, o banco que une os gaúchos. Dê um novo tempo para sua vida. Novo Tempo, 96.9 FM. A voz da esperança. Preços baixos em todos os setores. No Savenhago é promoção de verdade. Facilidade de pagamento. Economia que você sente no bolso. Pesquise, compare. Aqui sim vale a pena. No Savenhago é muito mais barato.